Quero falar de uma treta envolvendo Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, chamando o torcedor de otário nas redes sociais e dizendo o seguinte, né? Houve uma troca de farpas, né, numa publicação do Armando Mendonça, que estava celebrando, né, a conquista da Copa do Brasil, né? E aí, meu amigo, houve uma discussão, tá? Em alguns comentários, né, um torcedor pede para o Armando deixar o Corinthians. Na resposta ele diz, por quê? Tirei o presidente que roubava, dei uma Copa do Brasil e ainda reclama, né, diz o Armando Mendonça, tá? Aí o torcedor diz, por favor, né, nós de presente nesse Natal é só a saída do Corinthians, deixa o Corinthians seguir, tá certo? E aí ele mandou essa, né, tirei o presidente que roubava, dei uma Copa do Brasil e ainda reclama, tá? Curto o título que demos aí para vocês aí e tal, ele respondeu também, né, não me coloque na mesma laia que a sua, foi uma discussão, né, sem fim, ali entre o Armando Mendonça, né, e alguns torcedores, né, do Corinthians, tá? Ele afirma, né, que não tem nada a ver com aquela questão envolvendo o Memphis e por isso que está sendo, né, atacado nas redes sociais. Então tá aí, treta de Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, com os torcedores. Deixa o like, comente aqui embaixo. E o Corinthians, hein, que tá pagando, meu amigo, mais de 30 milhões, tá? Quase 35 milhões de reais em premiações, matéria do UOL, tá? E os jogadores não esperavam que iam receber tanto bicho. Olha só, o elenco achava que ficaria com 30%, né, dos prêmios da Copa do Brasil, mas os valores se aproximam dos 50%, isso mesmo, tá? 50%, já que o Corinthians ganhou 77 milhões, né, por ter sido campeão, ganharia menos, né, claro, 33 milhões, agora ganhou 77, se ficasse com o vice, 33. E foi por isso que o goleiro Hugo deu aquela lá, né, no Podpah, né, olha lá, vou abrir aspas, tá? O presidente falou, pensamos em tanto, esse tanto era mais do que a gente imaginou. O Maicon estava do meu lado e eu olhei para o Maicon e fiz assim, ó, vamos, né? E aí, vai dar certo. Aí chegamos até um valor legal. E eu falei, vamos sair da sala antes que eles mudem de ideia. Então eles ficaram, né, impressionados com o valor, né, que a diretoria do Corinthians ofereceu para eles. Segundo o Raniello, também, né, na mesma entrevista, fizeram um poropopó na sala de reuniões, tá? E olha só, e também, né, o meio-campista, né, disse que o Corinthians, os jogadores vão dividir com os funcionários a premiação. Rapaz, que bênção, né? Imagine pessoa que ganha um salário bem abaixo, né, recebeu uma bolada no final do ano. E o pensamento partiu do André Ramalho, parabéns ao André Ramalho. Não é só para nós, a gente dividiu a premiação com todos os funcionários. O André Ramalho falou assim, quero garantir que a dona Maria da limpeza pegue muito mais do que ela pegou no Paulista, porque lá a gente se garantiu e talvez ela não vá ganhar isso em um ano de trabalho. Em um ano de trabalho. Então, olha só, Corinthians aí em toda a participação na Copa do Brasil foram quase 100 milhões, né? Foram 97 milhões 792 mil, tá certo? Boa iniciativa aí da diretoria e também, né, dos jogadores em dividir com a galera, tá certo? Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, informação exclusiva, vou passar para vocês o valor que o Milan, né, ofereceu ao Corinthians e o Corinthians recusou pelo goleiro Hugo Souza. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Segura essa! O valor que o Milan ofereceu ao Corinthians para contratar Hugo Souza foi de 6 milhões de euros, tá? Uma fonte ainda me disse que nem chegava a 6 milhões, né? Não quis falar o valor exato, falar entre 5 e 6 também, né? Por causa de algumas coisitas, né? Lembrando que o Corinthians tem 60%, né? 60%. Então o Corinthians ficaria com uma mixaria, né? A gente está falando aí de 6 milhões de euros, né? Se você tem ainda 60%, tá? Você nunca, né? Nunca vai contratar um goleiro, né, com esse valor, né? A gente está falando de 39 milhões de reais. O Corinthians aí ficando, né, com 60%, né, vai ficar
vai ficar aí com um pouco mais aí de 20 milhões. Então, o Corinthians nunca ia contratar um goleiro, né, com esse valor, tá? Então, o Milan, eu até falei pra minha fonte, né, falei, o Milan acha que o Corinthians é o quê, velho? Entendeu? Então, assim, não tem como realmente, né, ainda bem que o presidente Osmar Stabile não liberou, acho que, pô, se libera também, né, sofreria duras críticas, eu seria um deles, porque 6 milhões de euros é brincadeira, né, e nem chega a 6 milhões de euros, tá? Deve ser uns 5,5, 5,7, enfim, mas é um valor muito baixo, tá? Então, Milan, se quiser contratar aí um goleiro de seleção brasileira, né, que pode disputar a Copa do Mundo e que fez um ano incrível, filho, aí não dá, né? Tem que chamar o Milan de filho, né? Deixa o like, comente aqui embaixo e me fale desse valor oferecido pelo Milan exclusivo para você. Olha só, o Corinthians negocia, tá, a contratação do Bruno Spindel, né? Ele é o ex-executivo de futebol do Flamengo, tá? E deve aí, né? Deve não, né? Tem grande chance de ser contratado para substituir o Fabinho Soldado, né? O PVC já cravou, tá? Falou que sexta-feira ele vai ser anunciado. Eu não vou cravar porque acho melhor, né, ser mais cauteloso, tá? Mas já tem gente cravando, né? Ele estava livre no mercado desde agosto, estava negociando com o Cruzeiro, o Corinthians, né, atravessou e ele preferiu, né, o Corinthians, tá? Então a gente vai aguardar para saber se vai ser realmente o Bruno Spindel, né, o novo executivo de futebol. Cara, quando o Fabinho Soldado nem era executivo, né, era um gerente de futebol lá no Flamengo, o Spindel já estava acima, né, do Fabinho Soldado, tá? Agora basta saber se é um nome realmente que vai dar certo. Enfim, executivo de futebol, a gente também fica analisando como se fosse jogador, né? É complicado. O Flamengo ganhou tudo nos últimos anos, ele trabalhou por lá, enfim. Não tem aquela arrogância, né, do nosso querido Marcos Braz, né? Enfim, agora é a gente aguardar, tá? Ele foi promovido, né? Ele começou com o Eduardo Bandeira, né, no Flamengo, assumiu lá o protagonismo de executivo principal do Flamengo com o Rodolfo Landim, né, em 2019, e depois, né, perdeu espaço no Flamengo com a chegada do José Boto, tá? E, enfim, agora ele pode, né, ser o executivo de futebol do Corinthians, né? Então o Corinthians aí avançando nas negociações com o Bruno Spindel, tá? O ex-executivo do Flamengo, que pode, né, substituir Fabinho Soldado